que é uma expressão de fé e amor à nossa igreja. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a missão de um dizimista. Este mês de julho é o mês de animação do dízimo. E para falarmos sobre a importância de ser dizimista, nós vamos conversar agora com o Luciano Souza, ele que faz parte da equipe da Pastoral do Dízimo na nossa arquidiocese. Luciano, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce, pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer um pouquinho mais sobre esse momento em que a arquidiocese reserva para meditar sobre o dízimo, que é este mês de julho. Então, Luciano, explica pra gente o que é ser dizimista. Ser dizimista eu poderia até resumir em três passagens bíblicas. A primeira lá em Salmo 33, que ele diz: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O segundo, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele narra que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a terceira, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele narra que se nós colocamos a nossa esperança em Cristo somente para este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja bem, se no primeiro esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, quem de nós já não gritou a Deus? Quem de nós já não gritou a Deus por dar certo o seu empreendimento, por seus negócios ser bem-sucedido, por um bom emprego, um sonho realizado? Então, todos nós já gritamos a Deus e fomos ouvidos. E essa resposta a Deus, que muitas vezes nós apenas falamos, né? Muito obrigado, Senhor. Só que o muito obrigado é apenas uma gentileza nossa. E o dízimo proporciona, através desse gesto concreto, de agradecer a Deus por aquilo que eu pedi, por aquilo que eu gritei e Ele me concedeu. Então, por que é importante a gente sempre ser fiel, né, nessa devolução ao dízimo? A importância de ser fiel ao dízimo, que ele proporciona para a nossa vida toda aquela isenção, que eu poderia dizer, do egoísmo. Ele nos proporciona uma vida mais generosa, uma vida mais feliz. Quando eu contribuo com o dízimo, eu estou simplesmente afastando de mim todo aquele individualismo, tudo aquilo que me traz aquela tentação de ser individualista, de ser só o meu, só para mim. Então, o dízimo proporciona essa generosidade no coração de cada fiel. Vocês da Pastoral do Dízimo têm alguma programação para esse mês, né, de animação ao dízimo? Estão pensando em alguma coisa? Temos sim. A Arquidiocese de Teresina, ela reserva esse mês agora para refletirmos, para aprofundar mais sobre esse preceito de dizimar. E como arquidiocese, ela programa a Romaria das Famílias Dizimistas para Santa Cruz dos Milagres, que a última que aconteceu foi em 2019. Não houve mais devido a esta pandemia, e este ano vai haver novamente. Nós vamos fazer, só que de uma dinâmica diferente, porque não vai ser como das outras vezes, que a gente aluga ônibus, as paróquias alugam 1, 2, 3 ônibus e seguem Romaria. Este ano não. Nós vamos ter oportunidade de esclarecer bem como vamos fazer essa dinâmica, mas cada qual vai no seu carro, leva as pessoas do seu convívio para não ter riscos, né, de alguma infecção dessa pandemia. Então, qual o conselho que o senhor nos dá para essas pessoas que querem, né, seguir essa prática de devolver o dízimo? A primeira coisa é voltar naquela leitura que Paulo narra, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se nós pensarmos que a nossa vida só é para este mundo, nós somos os mais infelizes. Então, se Deus me deu prosperidade, me dá essa oportunidade de realizar aquilo que eu planejei, aquilo que eu gritei a Deus, então o meu coração se volta para Ele em agradecimento, contribuindo com os bens. Paulo vai dizer também que toda a felicidade provém desta gratidão, que não é somente eu agradecer verbalmente, mas sim nesse gesto concreto. Então o dízimo proporciona isso, e eu até convido quem ainda não é dizimista que faça essa experiência
com Deus e veja se não vai abrir as comportas da vida, da abundância, do coração de cada um daquele que faz essa experiência com Deus. Então, Luciano, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder expressar um pouco deste sentimento, desta alegria de fazer parte dessa equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo e também contribuir um pouquinho do conhecimento que adquirimos ao longo desta participação na pastoral. E agora, no quadro Testemunho, vamos acompanhar o depoimento do Jefferson Vaz, ele que é dizimista. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Meu nome é Jefferson, sou membro da Pastoral do Dízimo, sou dizimista aqui na Paróquia de Cristo Rei. E vou relatar um pouco da minha experiência e da minha vivência com o dízimo. Tudo começa quando nós éramos crianças, que os nossos pais nos levavam todos os domingos às missas. E logo depois eles se enganjaram no SCC, frequentavam também, participavam da Pastoral do Dízimo, e a gente ajudava nessa contagem das ofertas, do dízimo, sem nenhuma imposição deles, mas por livre e espontânea vontade. E logo depois também tivemos uma outra experiência com o dízimo, quando era coroinha. Teve uma campanha e nós nos reunimos e chegamos para o pároco da época, Dom Alfredo, e dissemos: olha, gostaríamos de ser dizimistas. E ele sorriu e disse: olha, vocês já fazem um serviço de limpeza todos os sábados, isso serve como dizimista nesse momento, já que vocês não trabalham. Todos nós ficávamos alegres, felizes, contentes por essa atitude que nós estávamos fazendo. E hoje sou dizimista, membro da Pastoral do Dízimo, e o meu sentimento em relação a tudo isso é um sentimento como batizado, um sentimento de pertencimento à minha igreja. Eu me sinto corresponsável por tudo que acontece dentro da minha igreja. E isso não tem preço, porque é uma forma de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Uma vida, família, bens, saúde, conquistas. E eu te convido a fazer essa experiência conosco. Você que ainda não é dizimista, venha fazer parte, venha experimentar e ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O meu abraço fraternal a todos vocês. Paz e bem.